depois de falarmos sobre bondade, profundidade, medida, onde o suficiente nos ensina essa tal medida. A bondade, ela nos ensina a não endurecer. A profundidade, ela nos ensina a confiar que o movimento da vida é algo grandioso. Talvez o sucesso seja isso. Talvez o sucesso seja saber quando algo já cumpriu a sua função. Soltar com bondade também seja, uma ponta do sucesso. Mas não é só soltar a bondade, é também permanecer disponível para aquilo que nasce da profundidade. O trecho de hoje, dando sequência a esta profundidade, ele abre uma virada. Então eu queria que vocês ficassem bem atentos nessa sequência de textos que Helling traz de uma maneira tão bonita, no livro Histórias de Sucesso, na empresa e na profissão. Percebam que até o momento, hoje é a 9ª live, e Bert Helling, ele está trazendo uma teoria na vivência prática. As histórias ainda nem começaram. Então, se você ainda não se aprofundou em cada encontro que tivemos aqui, e se você deseja aprofundar, pega essas lives anteriores para você ir se abrindo, para quando trouxermos as histórias como casos exemplificados, você não só fique na ideia de que foi uma coisa do outro, mas que você também possa mergulhar nessas histórias como sendo também parte sua. Então, na sequência de hoje, nós veremos a morte, a perspectiva e a decisão. Então, olha que interessante. Depois da bondade, da profundidade, vem a maturidade de olhar para o fim, para o futuro e para o movimento concreto da vida. Então, na leitura de hoje, ela nos coloca nesse lugar. Então, vamos nos preparar para a leitura. Olha o que Bert diz. A morte. As empresas são a obra de uma vida. Uma obra a serviço da vida. E aqui nós precisamos recordar que Bert Helling também nos lembra que a família é uma empresa. Por isso que a empresa, o trabalho, a nossa profissão, a forma como nós nos comportamos profissionalmente, segue um princípio da forma como aprendemos a lidar na nossa casa, na nossa família. Se você não está tendo sucesso profissional,
você precisa olhar para aquilo que você aprendeu dentro do seu sistema familiar, porque é de lá que vem o seu sucesso. E você pode estar repetindo um padrão. E não é falta de competência sua. Eu tenho falado muito isso aqui. Não é falta de esforço, não é falta de competência. Talvez você esteja fazendo tudo certo, mas tem algo que precisa ser visto. Porque o sucesso não vem do esforço, vem da sabedoria. De confiar que a vida vem de um lugar maior. Então, dando sequência à morte, e quando ele fala que as empresas são a obra de uma vida, e uma obra está a serviço da vida. Nelas atua um movimento que, depois de um tempo, torna-se independente. Então, toda empresa, ela precisaria caminhar sozinha, para que ela possa atender a muitos. E se nós fazemos novamente um paralelo com a família, os filhos, que é o maior sucesso de um casal, eles que são essa obra, deveriam estar a serviço do mundo. E o que nós vemos, de uma maneira quase que natural e comum, são os filhos dedicando a vida a seus pais. Então tem um movimento de morte, um movimento invertido. E isso é grave. E nós temos dificuldade de abrir os olhos para isso. Aliás, quando isso é falado, tem muitas pessoas que trazem uma crítica muito aferrada. Primeiro, porque não conseguem compreender o princípio de uma doença, de um sintoma. E como nós vimos ontem, na busca de um pouco mais de esclarecimento, quando eu trouxe aquele trecho do livro de Bert Helling, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, e ele diz: todos sabemos que em algum momento nós emergimos para o antigo vínculo. Por isso que uma constelação familiar ela não é o suficiente quando a pessoa não vai se tratar em processo de psicoterapia, para que ela comece a perceber qual é o comportamento que ela tem que a leva de volta para aquele lugar que ela está tentando sair. Fica só tentando, mas não sai. Neste sentido, aqui ele já está trazendo, eu já até adiantei o texto, porque aqui ele já vai dizer, nelas atua um movimento que depois de um tempo torna-se independente. Tinha parado aqui. Aí olha o que ele diz. De maneira tal que elas continuam, a empresa continua, como se tivessem um princípio vital próprio, independente daqueles que lhe deram vida. Então a empresa ela não pertence ao dono. Ela precisa estar solta, ela precisa ir, ela precisa ter vida própria. E aqui ele coloca, neste sentido, são como seus filhos. Então a sua profissão é como se fosse um filho que você solta, que você entrega, que você apresenta o mundo, aquela criação. E continuam vivendo como seus filhos. Então, se você tem dentro de você
um conceito de que você precisa atender às necessidades da sua família, papai, mamãe, irmãos, filhinhos, né? Então, o seu conceito sobre entrega à vida é muito limitado, é muito pequeno. Você quer trabalhar só para pagar suas contas. É só porque você quer trocar de carro, só porque você quer pagar seu aluguel. É só porque você quer viajar. Isso é muito pequeno. Isso é mesquinho, inclusive. Mas tá tudo bem. Mas a vida, ela cobra isso de alguma maneira. Então, quando nós realmente compreendemos que o conceito que aprendemos dentro de uma dinâmica, ela nos colocará limitados ou nos coloca diante de uma amplitude. E aí ele segue em relação aos filhos, ó. Andam sobre seus próprios pés quando seus autores abandonam o cenário da vida e outros continuam interpretando em seu lugar o jogo da vida. Da mesma maneira que os pais, quando envelhecem, retiram-se paulatinamente da vida de seus filhos. Deste modo, os empresários saem paulatinamente da vida cotidiana de suas empresas, quando a obra de sua vida segue seu caminho também sem eles. Cedem a direção a outros, que continuam dirigindo em seu lugar aquilo ao que deram vida. Pode ser que sua empresa ainda leve seu nome, mas logo aqueles aos que ela serve relacionarão esse nome cada vez mais com seus produtos. O nome de seu autor e sua lembrança passam a um segundo plano, até afundarem com ele no túmulo. Como encaramos como empresários? Como encaramos como empresários, seja no campo que for, o final de tudo o que foi conseguido? Imaginamos o final antes de ele chegar. Internamente, atravessamos antes um limite, como se passássemos a um outro espaço, inclusive a uma outra vida, na qual aparece apagado o que aqui termina, porque devemos começar outra coisa. Então, quando o empresário não consegue colocar o fim e recolher-se para que realmente outra coisa possa seguir, inclusive a mudança de um possível nome. O nome ali, ele se torna só uma doação, né? Daquilo que foi dado, não é mais ligado à pessoa. Depois retornamos à nossa vida cotidiana. Como? Alegres. Fazemos com que nossa luz brilhe de outro modo sobre nossas empresas e sobre aqueles aos quais servem. Nós deixamos a eles seu próprio tempo e vamos com outro tempo. Como? Plenos e serenos para o próximo que espera por nós,
abertos e vazios. Semana passada eu deixei um story falando sobre o vazio, que é um dos grandes sintomas doídos que muitas pessoas carregam, inclusive costuma ser um dos sintomas que levam uma pessoa à psicoterapia, que é aquela sensação de vazio, angústia. Então, o que eu mostrei foi que esse vazio não é ausência. Este vazio, ele é um espaço, é o grande espaço criativo. E que muitas vezes nós, por não conhecermos a nós mesmos, nós preenchemos esse vazio com coisas. Às vezes excesso de trabalho, excesso de comida, excesso de bebida, excesso, qualquer excesso. Então esse é o trecho que Bert Helling falou da morte. Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Então, seguimos agora para a perspectiva. Nós estamos no trecho do livro de Bert Helling, Histórias de Sucesso nas Empresas e na Profissão, lembrando que a primeira empresa e a mais importante de todas é a nossa família. Por isso que ele traz uma associação entre frutos e filhos. O produto que eu entrego de uma empresa, os filhos são o produto da empresa família. Bom, a perspectiva. Olha o que ele traz sobre perspectiva. A perspectiva sempre vai à frente. Essa perspectiva tem futuro. Vai em direção a algo maior. Vai para o mais. É como um rio indo de encontro ao oceano. Quem quiser ter sucesso, olha para frente e não para trás. Movimenta-se em direção ao sucesso seguinte e novo. Assim como nossa perspectiva, assim será nossa ação. Assim como nossa perspectiva, assim será nosso ânimo e nosso impulso. De onde vem essa perspectiva? Abrange-nos de fora? Ou abrangemos com ela tudo o que virá? Algo que virá e deverá vir porque o colocamos no nosso campo de visão? A perspectiva cria aquilo que vê. Eu vou repetir isso aqui. A perspectiva cria aquilo que vê. Então, se você fica olhando para os fracassos, acreditando que é isso que faz você ter força para fazer diferente, você vai fazer igual. Se a sua mãe é fracassada e você fica olhando para ela para fazer diferente, você também será um fracassado. Se você olha para trás, é sobre isso que será o seu sucesso, um repeteco daqueles que não conseguiram alcançar algo novo. Quando nós conseguimos compreender isso com suavidade, às vezes isso dói,
Por quê? Porque nós esbarramos nas nossas defesas. Só de eu falar isso, eu sei que tem muita gente que já vai abrir aquela defesa, né? Já vai subir o seu escudo defensivo, que é a primeira mental. É a nossa primeira defesa. Depois nós temos a segunda defesa, que é junto. É segundo, mas é junto, tá, gente? Não é separado. É junto, que é a defesa corporal. Que absurdo! Ou não é assim, né? A gente cria aquela defesa, né? Aquela resistência. Por quê? Porque por amor você não aguenta fazer outra coisa senão ficar tentando buscar daqueles que não têm para te dar. E você não consegue compreender que já é o suficiente, nós vimos isso ontem, e você fica andando em círculo. Porque você está olhando para trás e não para frente. E quando você coloca os seus como referência, para você fazer diferente, você fará igual. Que é o que ele coloca. A perspectiva cria aquilo que vê. Cria-o com confiança. Nossa perspectiva se torna criativa na medida em que a queremos. Então você olha para frente. Ainda mais, nossa perspectiva arrasta muitos outros. Então, quando um papai e uma mamãe, eles desejam que os seus filhos tenham sucesso, eles também precisam estar olhando para a vida. Não é para os filhos, é para a vida, é para o horizonte. Porque os filhos de vez em quando vão olhar para trás. Enquanto eles ainda não adquiriram confiança suficiente em si mesmo. Eles dão uma olhadinha, porque os pais são um referencial vivos para que eles possam adquirir a própria confiança, até chegar um momento que já são maduros o suficiente, que conseguem acreditar em si mesmo, que conseguem realmente caminhar pelas suas próprias pernas. Então, quando o papai ou a mamãe, eles querem que os seus filhos tenham cada vez mais sucesso e força, olha para você mesmo. Para onde você está olhando? Então, se a relação está ficando difícil, isso é um sintoma. Lembrando que no dia 30 de maio tem grupo de constelação aqui comigo o dia todo. É um curso, na verdade, né, onde todos são trabalhados, todos são cuidados, tá? E tem aqueles que trazem uma questão específica para constelar. Nos grupos que eu conduzo, eu sigo o princípio que eu aprendi diretamente com Bert Helling, com Sophie Helling e todos aqueles que estiveram com eles, que foram também meus professores. Compreendendo que é algo maior, todos que estão num grupo estão a serviço de algo maior. Então, no dia 30, sábado, último sábado do mês de maio, né, eu espero que vocês consigam estar aqui juntos, né? Que é uma delícia. Passa assim, ó, um pulo. Então, portanto, voltando aqui na leitura, portanto, como começa o nosso sucesso? Começa no interior, em nosso espírito, porque é ele que se move. Como uma perspectiva de entregar algo maior. E esta perspectiva é otimista. E aqui ele traz uma outra pergunta. De onde a perspectiva tira
esse impulso? Isso aqui é uma resposta para $1 milhão, né? De onde a nossa perspectiva tira impulso? Sabe aquele dia que você fala assim, de onde eu vou tirar força? Como que eu vou conseguir? E aí ele responde, da plenitude do sucesso que outros veem em nosso trabalho. Então, quando alguém elogia você, coloca num post-it e prega na parede. Mas não é para você ficar ali. É só para você ir colocando para dentro de você gotinhas de sabedoria, que o outro é o seu espelho. O outro, ele traz uma informação. E você vai colocando isso. Vai colocando isso. E é interessante. Quando você realmente vai organizando essa tomada de consciência que o que você faz, o que você entrega é de responsabilidade para algo maior. E assim você vai refinando, e assim você vai confiando. Voltando aqui no livro. Essa perspectiva nunca procura algo que nos falta. Transborda daquilo que já temos. Dá em vez de tomar. Serve a uma coisa e, através disso, o progresso de muitos. Por isso que quando um pai e uma mãe tentam tirar do filho uma ajuda, eles esquecem que são eles que dão. Eles não recebem. Dos próprios filhos, não. É quando alguém chega e fala, nossa, você é o pai do fulano. Você é a mãe do fulano. E ali você se preenche consciente de que você fez um bom trabalho. Então, o fracasso de um filho é o fracasso dos pais. Quando você tem sucesso, você está engrandecendo os seus pais. Mas se você está empirraçado com os seus pais, você vai fazer de tudo para fracassar, para mostrar para eles que o que eles deram foi insuficiente. Não vou dar esse gostinho para eles. E você está aí no duelo, na briga. E o seu corpo está pagando um preço severo, com sintomas, com doenças, com desânimo, com falta de disposição. Isso são sintomas. E tudo isso nós também vamos trabalhar no dia 30 de maio, tá? Reforçando aqui o convite para vocês. Porque aqui eu estou falando, não é uma acusação, não estou fazendo crítica, eu só estou mostrando que isso é comum e que isso tem solução. E que isso é importante de nós compreendermos. É grandioso demais a nossa existência para ficarmos com picuinha. E aí ele traz para finalizar esse trecho do livro a decisão. Então aqui você pode ou não tomar uma decisão. Dizem por aí que não tomar decisão também é uma decisão, né? Olha o que ele diz. Nossa ação decisiva começa com uma decisão. Você decidiu estar aqui comigo hoje. Assim como muitas pessoas que perderam o horário também decidiram. Porque pode ser que seja demais sustentar uma constância. E
isso se aprende, isso se constrói. Quem me acompanha aqui, né, essas leituras matinais, vocês lembram que não foi sempre essa rotina, né, de 5 horas com a constância. Eu já fiz muitas oscilações e vocês me acompanham, vocês sabem disso, é uma construção. Então, a decisão, ela põe nossa ação em movimento. Então, o que você está decidindo a cada minuto da sua vida? Toda decisão é uma ousadia e, às vezes, uma aventura de resultado incerto. Não é legal? Você tomou a decisão de estar aqui agora, você está aqui colhendo informações. Você está vendo uma luz no fim do túnel. Ou você está se dando conta que você tem que fazer muito trabalho com você mesmo ainda, antes de acreditar que você vai ganhar, né, o dinheiro, o tal dinheiro, que nós vimos inclusive nos benefícios, né? Primeiro a colheita, depois o benefício. E nós precisamos cuidar da nossa energia. E eu já mostrei isso aqui para vocês. E se você ainda não sabe, anota aí, ó, 5 pontos importantes. Qualidade do seu sono não é sobre a hora que você acorda, é a hora que você dorme. Sua relação com a luz, com o sol é importante. Hidratação, qualidade da água, os seus alimentos e atividade física. E atividade física não é você se inscrever numa academia para fazer musculação, que é isso que é academia. Não é. Isso é também. Isso é uma opção. Você pode colocar o seu chinelinho de dedo e fazer caminhada de 20 minutos. Isso também é uma atividade. E que nós colocamos empecilhos. Ah, tô sem dinheiro para poder fazer, né, uma academia. Mas você não precisa de dinheiro para caminhar, não? Se você estiver aqui em Passos, você pode dar uma voltinha na Avenida Sabiá, pega o seu cachorro e vai dar uma volta com ele. Isso é uma atividade. Qualidade de sono, relação com a luz, sol, hidratação, qualidade da água, alimentos, atividade física. Obrigada, minha querida, pela colaboração de colocar aqui para todos nós, né? Isso aí. E assim, nós compreendemos que existe uma responsabilidade. Ronivalda, mas eu tenho que fazer tudo isso? É o que a sua mãe fazia com você quando você era bebê de colo? A sua mãe não deixava você dormir mal e ela também não deixava você sem tomar um solzinho. Ela também te dava água, um chazinho, né? E ela também fazia sua papinha. Tava na hora de você comer. E ela ajudava você a se movimentar quando você tinha que engatinhar. Minha mãe não fez nada disso comigo, Ronivaldo. Então, por que você não tá fazendo hoje? Você está ainda esperando ela fazer aquilo que ela não conseguiu fazer? É isso que eu chamei de picuinha. Continuando, a decisão certa chega no momento adequado. Se a tomarmos rápido demais, logo lhe falta a força para se impor. Isso aqui é muito importante. Não coloque para você metas impossíveis. Se você está começando agora, você precisa começar com passos, pequenos passos. Por isso que eu falei, não tenha... Ah, mas eu queria me matricular numa academia. Que bom que a sua meta talvez para 2028.
Hoje você vai dar uma voltinha no quarteirão mesmo, de chinelo. Ah, mas eu queria comprar um tênis de corrida, tô sem dinheiro. Tá bom, pode ser sua meta para o Natal. Isso não será o seu empecilho para você fazer um movimento hoje. Por quê? Porque a vida está acontecendo agora. E não tem a ver com o tênis que você vai comprar. Se a tomarmos tarde demais, vai mancando atrás do sucesso. Olha o que ele fala, ele dá 2 medidas aqui, ó. A decisão certa chega no momento adequado. Se a tomarmos rápido demais, logo lhe falta a força para se impor. Então, se um filho sai de casa antes do tempo, ele vai ficar capengando também. Então, são os filhos precoces. Se a tomarmos tarde demais, vai mancando atrás do sucesso. Que são os filhos que demoram demais a fazer o movimento de saída. Então, você percebe que tem uma coisa que vai mancando, né? Então, a decisão precoce demais acaba sendo geralmente imprudente e irrefletida. A decisão tardia demais acaba sendo paralítica. Fica pendurada em outras coisas em vez de guiar. Que são aquelas pessoas que eu já contei aqui para vocês, que têm uma tendência a se tornar parasita. Eu já dei até meu exemplo, tá, gente? Já contei para vocês, né? Por muitos anos eu fui parasita dentro do meu casamento. Fui casada por 15 anos, estive com uma pessoa por muitos anos e eu era uma bela de uma parasita. Mas era legal. É uma combinação, né? Eu não estou criticando quando eu disse aqui, mas era legal. É porque era aquilo que precisava ser vivido naquele momento, naquela época, com a consciência que eu tinha. Com nossa decisão, fazemos o começo. Apenas isso. Olha que interessante. Então, seja benevolente com você. Com nossa decisão, fazemos o começo. Apenas isso. Depois dela, vem a seguinte, que faz com que a anterior avance. É uma decisão nova, seguida por uma reflexão e uma percepção novas. Frequentemente afasta-se da primeira decisão, pois esta apenas pode cumprir-se mediante uma nova. Toda decisão é provisória. Não podemos descansar numa decisão velha, nem confiar nela. Permanecemos em movimento mediante novas decisões permanentes. Assim acontece com a nossa vida. Para continuar, precisa permanentemente de decisões novas. Assim acontece com todo sucesso. O sucesso seguinte vem com a decisão seguinte, com uma decisão decidida. Ela tem efeito naquilo que decidimos com força e com amor. E é provisório. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu penso que hoje nós vimos 3 pontos
que está mais ligado à solução, né? Até então a gente estava vendo sobre as nossas questões difíceis, né? Doloridas. Fizemos uma meditação ontem, se fez efeito para você, faça todos os dias. Se conecta com a sua relação primeira, que é a sua relação com a sua mamãe. Olhe também para o seu papai. E depois olhe para a frente, olhe para a luz. Lembrando que a mãe é a sombra, talvez você esteja vivendo na sombra da história de sua mamãe. Talvez aquilo que você não quer encerrar é porque você ainda está apegada àquilo que te trouxe até certo tempo segurança. Então nós vimos que precisa morrer. Precisa haver a perspectiva. E precisa da decisão. Eu vou pegar esses 3 itens e vou trazer os pontos-chave deles e vou deixar lá nos stories. Vou deixar inclusive uma caixinha de perguntas abertas, porque assim vocês podem compartilhar com outras pessoas. Vocês também podem fazer as perguntas lá na caixinha dos stories ou no comentário que você pode fazer aqui, para que eu possa, de repente, trazer alguma informação que você não esteja conseguindo acessar, tá? Será um prazer poder fazer isso. Talvez uma orientação, é um ponto que você não estava enxergando, né? Nós temos pontos cegos. Então, eu vou fazer isso. Eu vou deixar um pequeno resuminho lá nos stories e assim vocês acompanham e se algo tocou aí dentro de você, se você percebe que realmente tem sintomas que você estava ignorando, venha para cá no dia 30, tá? 30 de maio, tô esperando vocês. Beijos. Amanhã a leitura é: qual é a precaução? E ele vai falar sobre pobreza e como ser autônomo. Precaução, a pobreza e autônomo. Até amanhã. Beijos.